Hoje, o momento em que eu estou gravando essa aula é 7 de agosto. Na segunda-feira, dia 4, a BB Seguridade divulgou os seus resultados do segundo trimestre de 2025. E olha só, pessoal, embora os resultados tenham ficado dentro do que os analistas de mercado esperavam, a BB Seguridade, revisou para baixo suas projeções de crescimento neste ano de 2025. Isso, de um certo modo, demonstra muita prudência por parte da empresa, tá certo? Sobretudo ao vislumbrar os desafios de determinados segmentos da empresa, especialmente na emissão de prêmios do seguro. Tá certo? Nesse sentido, então, a aula de hoje vai tentar entender quais são as explicações, o que é que a gente pode extrair, tá certo, desse resultado e, claro, quais são as perspectivas de dividendos. E olha só, a gente tem que correr porque o negócio é bem apressado mesmo, tá bom, pessoal? Então vamos nessa, a aula já está começando. Fala pessoal, seja muito bem-vindo ao Controle Seu Money, um canal de educação financeira, porque aqui você aprende a controlar o seu dinheiro, a poupar todos os meses e a investir o pouco que consegue poupar. Eu sou Mano Grau e estou nesta mesma jornada de poupador e investidor. Mas vamos direto ao assunto, porque, como eu falei, tudo hoje vai ser apressado, porque, inclusive, a BB Seguridade está nos forçando a apressar o passo. E olha só, quando a gente olha para os resultados financeiros, né, da BB Seguridade, o que é que a gente observa? Crescimento sólido, mas com nuances muito importantes que a gente precisa considerar nesse momento. A gente observa então aí que o desempenho, quando a gente olha para a análise desses resultados, que o desempenho foi marcado por um lucro líquido, como você observa e me acompanha, de 2,2 bilhões, representando, portanto, um aumento de 12,2% em relação ao trimestre anterior, pessoal, que na soma ou no acumulado do ano, veja só, no acumulado, né, do semestre até esse momento, né, resultou em 4,2 bilhões, acumulando, portanto, um resultado de 14%, né, até a presente data. Então vocês observam que isso realmente é um crescimento, que esse realmente é um crescimento sólido, né? Muito sólido. Mas dentro dessa solidez do crescimento, há algumas nuances que a gente vai, né, a partir de agora, digamos, observar, tá certo? Então, o que é que a gente pode olhar aí, né, nesse sentido aqui? Que esses números que a gente está observando aí, eles não oferecem apenas, não demonstram apenas a eficiência operacional dessa empresa, da BB Seguridade, mas também, gente, a capacidade da empresa de mitigar, portanto, impactos de segmentos mais voláteis, como a gente vai observar agora, como o segmento, por exemplo, de seguros, ou o segmento da agricultura, entre outras coisas, e de prêmios também, tá certo? Então, além disso, é muito importante a gente notar que mesmo diante, pessoal, das pressões do segmento, como esse aí que eu acabei de falar, como segmento agrícola e de prestamistas, como a gente vai observar daqui a pouco, essa holding, né, a BB Seguridade, ela consegue sustentar uma lucratividade robusta. E vocês vão observar que essa lucratividade robusta vai reverter-se em dividendos para, né, os cotistas, né, os acionistas dessa empresa. Mas vamos adiante, vamos para o ponto número 2. O ponto número 2 é
olhar os segmentos de seguro especificamente, que a gente vai observar que há uma melhoria muito relevante, né? Mas uma queda expressiva na sinistralidade da empresa, né? Dos sinistros aí, né? Da correria das pessoas atrás, né? Da cobertura dos sinistros através dessa BB Seguridade. O que é que a gente está observando com esses números aí? O que é que a gente vai observar? Que quando a gente analisa, né, o desempenho do ramo de seguros aí que você está observando, o que é que a gente percebe? A gente percebe que esse ramo aí foi um dos principais motores para o crescimento da BB Seguridade, do lucro, né, consolidado da BB Seguridade. E esse lucro consolidado líquido gerencial recorrente nesse setor teve, portanto, uma alta de 25%, veja pessoal, 25,4%. E esse crescimento, você pode observar, ele vai ser impulsionado fortemente pelo resultado financeiro, que apresentou naturalmente um expressivo crescimento de 44,8% até a presente data, pessoal. Além disso, olha só, a queda de 5,7 pontos percentuais na sinistralidade, ou seja, na procura, né, para a cobertura dos sinistros, foi um fator determinante para esse avanço, para esse crescimento. Então, essa redução, como a gente pode deduzir, que traz, portanto, um índice o índice que leva, né, o índice para 28,8%, reflete tanto um gerenciamento mais eficiente dos riscos, né, quanto uma melhora, pessoal, significativa na composição, portanto, dessa carteira da BB Seguridade. Então, essa é uma realidade que a gente pode observar. Um outro ponto, ou o terceiro ponto que a gente pode olhar aqui, é o das emissões de prêmios. Houve redução, ou queda, né, na sinistralidade. Se houve redução, há também a gente tem que olhar como foi a emissão de prêmios. E aí, claro, consequentemente, vai haver uma queda. Essa queda, naturalmente, pessoal, vai preocupar, né? E vai pressionar as projeções futuras da empresa. Então, quando a gente olha esses aspectos aí, né? Esses indicadores anteriores e compara com esse indicador especificamente, que é que a gente vai ver que há uma evolução positiva nos anteriores, né? Mas a emissão de prêmios da Brasilseg vai registrar uma queda. Essa queda é de 0,5% em relação ao mesmo período de 2024, tá bom? E isso vai totalizar, né, uma queda aí, uma perda de 3,7 bilhões de reais, tá bom? Então, quando a gente compara com o trimestre imediatamente anterior, né, o trimestre desse ano ainda, o primeiro no segundo, né, o primeiro trimestre, o que é que a gente vai observar? Que há ainda uma retração, foi ainda mais acentuada. Se essa retração foi ainda mais acentuada, chegando a 7,6%, essa queda, portanto, vai ser puxada, né? Puxada sobretudo pelo segmento agrícola, né? Como eu falei, são os segmentos mais vulneráveis, né? Entre outros aí, como o prestamista também, que a gente vai observar. Então esse segmento vai sofrer um tombo muito grande, que é um tombo de 22,9%, justamente devido à redução do volume de vendas e queda do prêmio médio, tá bom? Então, da mesma maneira, o segmento prestamista vai recuar também, né? 4,9%. E isso, pessoal, vai refletir uma retração mais, nas operações com pessoas jurídicas, tá certo? Mas, olha só, em contrapartida, né, vai haver um crescimento de 5,5% em relação, né, digamos, a produtos voltados para as pessoas físicas, tá certo? O que vai, de alguma maneira, dar uma equilibrada, vai amenizar parcialmente o impacto
impacto, né, dessas quedas anteriores aí citadas, tanto no campo agrícola quanto no campo prestamista, tá bom? Mas vamos seguir. Pessoal, um outro ponto que a gente precisa olhar na divulgação desse resultado é a guidance, a revisão da guidance da empresa, né? Então, essa revisão mostra o quê? Prudência, muita prudência diante do cenário desafiador. Quando a gente fala, pessoal, de guidância aí, a gente está falando de projeção anual da empresa, tá certo? Então, se há prudência diante desse cenário desafiador, né, é porque essa empresa realmente é uma empresa centrada, né, e honesta, não só consigo mesma, mas também com nós que somos, digamos, acionistas dela. Então, considerando esses resultados anteriores aí, o que é que a BB Seguridade vai fazer? Ela vai optar por uma revisão, né, desse crescimento, dessa projeção anual. Quando isso acontece, né, quando ela faz essa revisão, o que é que ela vai observar? Que o crescimento do resultado operacional não decorrente de juros, né, e aí a gente fala, vai se excluir a holding, né, agora vai estar projetado entre 1 e 4%, como você pode acompanhar, né? Bem abaixo da faixa anterior, da perspectiva anterior. Então, esse ajuste, minha gente, reflete a postura conservadora, né, da campanha frente às incertezas do setor. Então, veja, uma empresa como essa assume uma postura conservadora e muitas vezes, né, essa postura leva ao equilíbrio, que é muito importante na hora, né, de se montar uma carteira de investimento. A gente tem que ter esse equilíbrio aí, né, entre uma coisa e outra para não quebrar a cara, tá bom? Além disso, o que é que a gente vai observar? Que as reservas da Previdência, como PGBL e VGBL da Brasil Prev, né, também vão ter uma projeção reduzida, passando de um crescimento, né, estimado entre 12 e 16 para uma nova faixa entre 9 e 12%, como você pode acompanhar. Então, nesse mesmo sentido, tá certo? Os prêmios da Brasil Seg agora tem, digamos, expectativa também revisada para uma variação entre menos 4% e mais 1%. Em contraste, claro, com a projeção inicial, que variava de mais 2% a mais 7%, tá certo? Então veja o equilíbrio, né, para o qual, digamos, a BB Seguridade, digamos, puxa o seu negócio, né? Centraliza o seu negócio e, naturalmente, isso para nós é um ensinamento, tá bom? E agora vamos ver esse quinto elemento aqui, que é o elemento dos pagamentos de dividendos, que nos interessa bastante, né? Então, toda essa aula aqui, ela foi preparada para a gente chegar nesse ponto aqui. Então, quando a gente fala de pagamento de dividendos, a gente tem que olhar que os proventos aqui na BB Seguridade vão reforçar cada vez mais a atratividade desse papel, dessa ação aqui, tá certo? Eu a tenho na minha carteira e só me dá alegria, tá bom? Então, vamos lá. O que é que a gente pode observar com esses números que estão aí? Mesmo, né, com todas essas revisões que a gente viu aí nas páginas anteriores, né, revisões de projeções aí, a BB Seguridade, ela está buscando, né, e busca sempre recompensar nós acionistas, os seus acionistas, né? No caso, nós acionistas, tá bom? Dessa maneira, pessoal, ela acaba de anunciar o pagamento de aproximadamente 3 bilhões em dividendos intercalares, o que equivale, certo, pessoal, a R$ 1,94 por ação ordinária. Então, esse pagamento será realizado no dia 26 de agosto,
contemplando sobretudo os acionistas com posição na empresa até o dia 14. Por isso que eu estava falando da pressa. Você tem que correr, né? Se achar interessante comprar agora ou comprar ex-dividend, né? E resolver aí a sua vida em relação a este papel, a esta ação, tá certo? Por quê? Porque já a partir do dia 15 de agosto, as ações passarão a ser negociadas na forma de ex-dividend, né? O que tudo isso significa pra gente? O que a gente tem que fazer? É aí que entra o último ponto dessa aula, que é exatamente essa questão da estratégia para o investidor, né? A gente precisa tomar a decisão entre o curto e longo prazo, tá certo, pessoal? Então, olha só. Então, com esse anúncio aí dos dividendos, né, feitos pela BB Seguridade, nós investidores, você investidor, pode fazer uma dessas duas opções estratégicas diferentes. Primeiro, se você prioriza fluxo de caixa imediato, né, pode ou deve comprar os papéis antes da data de corte. A ex-dividend que eu estou falando, né, antes da data de corte, que é dia 15 de agosto, garantindo, claro, o direito de proventos que vai ser pago aí, né, no dia, logo aí no final do mês de agosto, tá certo? Por outro lado, resolva aí, atenção, se você busca a valorização no médio e longo prazo, você pode optar, por exemplo, ou aguardar para comprar a ação no período ex-dividendos. Por que comprar nesse período se você pensa, né, de curto a longo prazo, ou de médio a longo prazo? Porque logo depois, né, da data de corte, as ações, normalmente os papéis, tendem a ser negociados com um preço abaixo, com um preço menor. E isso, de alguma maneira, facilita a entrada da gente, sobretudo para aqueles, digamos, investidores iniciantes que quer entrar, né, comprar esse papel, quer ser acionista, mas está achando muito caro. E aí, né, essa pode ser uma das estratégias, você esperar, né, que chegue a data ex-dividend, porque a partir daí, né, elas vão começar a ser negociadas um pouquinho mais baratas, tá certo? Era justamente sobre isso que eu queria falar para você, apressado, né? Porque a gente tem que correr. Eu mesmo vou comprar, né, mais algumas ações para aumentar aí, né? Provavelmente agora à tarde mesmo já estou comprando essas ações. E, pessoal, é assim que se faz as coisas. É assim que se faz as coisas no mercado financeiro, né? Agora, você é que tem que decidir o que é melhor para você. Porque o dinheiro é seu, tá certo? O investimento será seu. E aí você tem que fazer a opção, tá bom? Então eu espero que essa aula apressada, corrida, tenha ajudado você, né, a esclarecer algumas ideias, alguns, né, pensamentos e abrir, claro, os horizontes para, né, os seus próximos passos no mercado financeiro, tá ok? Era isso que eu queria falar. Para finalizar, eu preciso reforçar que essa aula não é uma recomendação de investimentos. Como eu acabei de falar, o dinheiro é seu. Quem vai dar o passo é você. E a direção que você vai tomar é você também que decide. Então, essa aula aqui é apenas um compartilhamento de conhecimento, de experiência, já de campo, tá certo? Né, nesse sentido, é uma tentativa de contribuir, né, com pessoas que estão começando, pessoas que estão em dúvida e que precisam de alguma luz. Mas não é uma recomendação de investimento. Pessoal, continuo sendo, né, associado da Amazon, vou estar sempre divulgando produtos da Amazon, sempre, certo?
E esses produtos são acompanhados de links que te levam para o site da Amazon. Na maioria das vezes, esses links trazem descontos para você. Se você achar que precisa do produto, precisa comprar o produto, você vai lá e compra. Claro, isso vai gerar uma comissão para mim, porque eu tenho que ganhar dinheirinho também, né, para pagar minhas contas, mas, né, você só vai comprar uma coisa se você precisar, não seja um consumista, tá certo? Muito bem, pessoal, eu escrevo meus livros, né, também na área de educação financeira. E aí tem os 3 livros que tem a edição impressa e a edição digital, né? As Aventuras de Malu, depois tem O Papel da Moeda e tem Laura e Tomás. Estão lá no portal da Amazon.com, tá certo? Então, agradeço por ter a paciência de assistir essa aula. Peço que dê uma curtida, compartilhe com algumas pessoas que você ama, tá bom? E eu te aguardo, claro, te aguardo na próxima aula. Tchau!